sentimos muito honrados em proporcionar esse momento para toda a comunidade escolar e comunidade em geral, ainda mais com a presença da Vanderly, a qual eu já tive a oportunidade de ouvi-la, e foi uma fala extremamente interessante que eu trago para a minha vida. A Vanderly hoje, com certeza, vai falar das diversas lideranças que a gente precisa administrar na nossa vida, né? Ainda mais diante de uma situação a qual nós, mulheres e público em geral, estamos inseridos. Como liderar nossas emoções, né, Vanderly? A liderança, ela vai muito além de uma liderança de gestionar uma empresa. A gente exerce a liderança várias vezes ao longo do nosso dia, quando a gente levanta de manhã e sabe que nesse momento eu preciso liderar com muita resiliência, com muita empatia, diante de medos que a gente está passando. Então, eu acho que é um assunto extremamente pertinente para o momento, e com certeza estamos fechando com chave de ouro os eventos que a escola organizou para homenagear as mulheres. Também, Vanderly, eu quero aproveitar este momento para parabenizá-la, para agradecer a excelência do seu trabalho diante de uma instituição tão importante, regionalmente, no município também, ainda mais diante de uma situação tão delicada, que é a saúde, diante de uma pandemia que gerou tantas incertezas, e tu tens feito isso de uma forma tão maravilhosa, que nos orgulha de dizer que nós temos uma mulher à frente de uma instituição como Vida Saúde. O nosso reconhecimento pelo trabalho de todos os funcionários e todos os colaboradores que estão à frente da saúde de Santa Rosa. Temos orgulho de dizer a excelência da saúde local. Então, Vanderly, assim, orgulho imenso, imenso mesmo, assim, que a gente tem de todos os profissionais. E tu, com certeza, nos inspira muito como mulher. Parabéns novamente, e que tenhamos uma excelente noite, com algumas palavras de reflexão diante desse tema tão belo que escolhestes para falar para nós. Obrigada novamente pela presença, me sinto muito orgulhosa. Também quero aproveitar aqui, quero agradecer muito a minha equipe, que entrou em contato com você, que é o pastor Alexandre, a nossa Camila, que é a nossa orientadora, e eu tenho certeza que a gente vai fechar com chave de ouro esse momento. Obrigada. Joia, esse nosso momento também vem, como a diretora Maria de Lourdes comentou, como um fechamento de uma semana intensa que nós tivemos em lembrança ao Dia da Mulher. As aulas online também permitiram que os alunos de casa mesmo providenciassem. E esse momento é um convite, né, que nós fizemos à dona Vanderly para falar sobre a questão da liderança. A dona Vanderly, ela tem uma vasta experiência na área da saúde, há mais de 30 anos já vem trabalhando nessa área. Hoje ocupa a função de diretora-geral do Hospital Vida e Saúde, desde o ano de 2013, também integra a diretoria da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, uma importante função num período tão especial como nós estamos vivendo. É membro do Conselho Consultivo da Coordenação das Misericórdias do Brasil, Confederação das Misericórdias do Brasil, diretora de saúde da CISAP, e também trabalhou na cidade de 3 de Maio como secretária de saúde, na Unimed também de lá. Em Santa Rosa esteve à frente da FUNSAR, a Fundação Municipal de Saúde, e ocupou o cargo de diretora e presidente, agora então, junto conosco para nos falar sobre a questão de liderança. Essa experiência que a senhora tem para nós é um privilégio, né, podermos ouvir essa escalada, a gente pode dizer assim, com tantas experiências, mas muito mais do que a questão da liderança à frente de instituições, mas uma liderança de si mesmo, e é esse o nosso momento. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito esse desafio, o convite, e fica a palavra contigo agora. Em primeiro lugar, uma abençoada noite a todos nós.
agradecer imensamente por esse momento, um momento muito especial, e eu tenho, em primeiro lugar, que registrar da alegria de poder estar aqui nessa noite, agradecer ao Colégio Concórdia pelo convite, a diretora Maria de Lourdes, que já fez nesse momento, então, uma fala tão especial, tão carinhosa, a qual eu quero agradecer em nome de toda a nossa instituição, da família Vida e Saúde, e também de todos os profissionais que atuam sob a minha liderança e juntamente, né, todos os dias fazendo a diferença e buscando fazer o nosso melhor aqui na nossa casa, na família Vida e Saúde, né? Agradecer, então, ao pastor Alexandre, a orientadora educacional, a professora Camila, que fez contato com a nossa equipe aqui no hospital, e dizer desse momento tão importante de falar sobre liderança, é um momento que, claro, que estamos passando por um momento muito difícil. E, em primeiro lugar, a gente precisa ter a compreensão de quanto nós somos importantes, independentemente da função, independente do local onde a gente esteja. A nossa tarefa, ela é fundamental. E essa liderança da qual eu falo é uma liderança em qualquer local, na família, com os filhos, no nosso trabalho, naquilo que a gente escolheu, né? Porque a gente escolheu, nós escolhemos fazer a nossa tarefa. Então, quando a prof. Maria de Lourdes fala da questão dos nossos valores, dos sentimentos que a gente coloca, né? Esse é um momento que a gente vive um pouco diferente, porque afloraram os sentimentos. E com absoluta tranquilidade, eu acredito que nós todos fomos surpreendidos por esse momento da pandemia, que a gente precisou revisar muitas coisas na nossa rotina, na nossa família, né? No jeito que a gente trazia para a nossa vida como uma normalidade. Então, eu acho que foi um momento que mexeu com todos os nossos sentimentos e com absoluta tranquilidade dizer que nós estamos num momento muito importante da jornada e trabalhando de uma forma muito intensa em todos os locais, independentemente se eu trabalho na saúde ou qualquer outra área, precisando refazer os nossos hábitos, precisando refazer a nossa forma de trabalhar, de convivência, mas que a gente precisa ter muito forte nesse momento qual é o sentido que nós estamos dando para a nossa vida e para a nossa passagem nos locais onde a gente está. Então, eu acho que esse é o convite para esse momento, ao qual eu estou muito feliz por poder estar falando um pouco da trajetória, das vivências que eu tive a oportunidade, né, de compartilhar com muitas outras pessoas, as quais eu sempre tenho muita gratidão, e dizer que para cada um de vocês que estão acompanhando, as famílias, né, os pais, as mães, as pessoas que estão envolvidas nesse momento, dizer que nós todos temos um compromisso gigante com fazer melhor. E eu acredito que nós somos, e eu copiei essa frase de Aristóteles, que nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, ela é um hábito. Então, eu compreendo que nós todos estamos, nesse momento, passando por muitas dificuldades, mas liderar a nossa vida, liderar a nossa família, liderar o nosso trabalho, as instituições, elas passam por a gente ter hábitos saudáveis, aonde a gente, de forma consciente, sabe o que está fazendo. E aí eu quero chamar para essa reflexão tão importante que é dos valores que nós carregamos, né? Primeiro, para liderar, a gente precisa ter uma capacidade muito grande de escuta, uma capacidade de empatia. E todas as vezes que a gente se coloca nessa função de ouvinte, que ela não é tão fácil, ela realmente é uma tarefa muito importante, mas que é muito difícil, porque na maioria das vezes a gente imagina que a gente sabe sobre todas as coisas. E na imensa maioria das vezes a gente precisa ouvir para ter a melhor compreensão, para saber com quem a gente pode contar, para entender qual realmente é a situação e como a gente pode ter o melhor resultado. Então, assim, eu acredito muito que o primeiro papel do líder é saber ouvir. E saber ouvir implica em ele ter empatia, que também é muito importante, que é se colocar no lugar do outro, tá? Então, para nós que trabalhamos na área da saúde, isso tem um valor muito grande, a empatia, porque quando a gente tem a compreensão
de que o que o outro está sentindo, aquilo que ele está vivendo, é muito importante para ele. E nós que estamos atuando nas nossas funções profissionais, temos que ter o compromisso de fazer o melhor naquele momento. Então, o que é fazer o melhor? É entender o que é que ele realmente está sentindo, qual é o problema que ele tem, e nós, com a nossa equipe, com o nosso conhecimento, com a nossa técnica, nós vamos buscar o melhor resultado. Então, na vida, eu acredito que isso vale para a nossa família, vale para todos nós. O que é mais importante? Em primeiro lugar, um líder precisa ouvir. E a partir desse sentimento da escuta, ele precisa carregar essa responsabilidade com o comportamento ético de entender o que está acontecendo naquele momento. E aí sim, que eu volto para a reflexão que Aristóteles faz, que nós temos a possibilidade de escolher os nossos hábitos. E que isso, né, ele passa muito por a gente estar disposto a escolher hábitos saudáveis, formas saudáveis de convivência, para que a gente possa, sim, ter o melhor resultado. E o que é o melhor resultado? É uma pergunta muito bacana, né? O que é o melhor resultado? O melhor resultado é a gente entender que nós, no local onde a gente está, a gente pode fazer, sim, aquele dia ser feliz, as pessoas se sentirem melhores, né? Aliviar o sofrimento de alguém. Quer dizer, a gente pode muita coisa, tá? Mas se a gente escolher os hábitos saudáveis, né? Se tem uma dificuldade, com quem a gente pode contar? O líder, ele não vai ter todas as respostas, ele não vai ter o conhecimento sobre todas as coisas, mas ele precisa ter, sim, a capacidade de desenvolver as pessoas, a capacidade de aproveitar o que cada um de melhor tem, tá? E aí, nesse contexto, eu tenho uma felicidade muito grande de estar à frente de uma instituição como o Hospital Vida e Saúde. Nós somos mais de 1.100 profissionais colaboradores na parte da assistência, áreas de apoio, na nossa equipe médica, mais de 250 profissionais, mas cada um tem uma importância. Não existe um profissional que seja mais importante que o outro, tá? O que nós temos são profissionais que se completam na assistência, tá? Profissionais que dão o seu melhor naquilo que sabe fazer e que tem valor. Então, o líder, ele precisa valorizar o que cada um tem de melhor. E eu gosto muito de fazer essa fala, porque a gente tem que entender que as pessoas, elas não são completas em tudo, tá? E até porque eu gosto mais de português, por exemplo. Na minha família tem uma outra pessoa que gosta mais de matemática. Estou usando um exemplo que é da nossa vida, né? Mas isso não nos faz melhores um que o outro. Isso só nos identifica que nós temos habilidades diferentes e que nós temos que aproveitar essas habilidades diferentes, que elas se completam no dia a dia. Então, como é bacana quando a gente tem esse entendimento. E o líder, ele precisa ter essa compreensão e buscar, né, na sua convivência, entender o que cada um tem de melhor para desenvolver, valorizar e buscar naquilo que está, então, construindo dentro da sua família, da sua equipe, o valor de cada coisa. E valorizar no formato de que nós entendemos que o que a gente tem de melhor precisa ser cada vez mais explorado. E aquilo que a gente ainda tem habilidade para desenvolver, tem condições de desenvolver, nós temos que ir atrás e desenvolver. E aquelas situações que elas não são as que a gente gostaria, elas precisam ser compreendidas e a gente precisa minimizar elas na nossa vida, tá? Isso não pode ter todo o valor. Então, você fala assim, quando a gente caminha com uma equipe, na família, a gente tem momentos de muitas dificuldades, mas o líder, ele é responsável por comportamentos saudáveis, por desenvolver hábitos saudáveis. E aí entra a nossa proatividade. Se a gente estabelece uma meta que a gente quer que dê certo, nós temos que buscar dar certo. E aí sim, todas as dificuldades que se apresentam no caminho, nós precisamos encontrar alguém que nos ajude a suportar, a superar, a dar fim naquele processo de dificuldade e romper, tá? Romper.
Por que eu falo romper? Porque os hábitos, eles podem ser rompidos. O comportamento ruim, ele pode ser rompido. O comportamento negativo, ele pode ser rompido. Mas como que a gente rompe um comportamento negativo, né? Como é que a gente vai romper? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que a gente quer, né? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o nosso objetivo na família? Qual é o nosso objetivo no nosso trabalho? E liderar é escolher. Eu escolho, né? Eu posso escolher. O que eu quero escolher? Eu quero escolher, então, que eu tenha uma vida saudável, que eu possa cuidar das pessoas que estão comigo de forma também harmoniosa, né? Que eu possa, assim, quando tenho um problema, tratar sobre ele, para ele não virar uma bola de neve, e daqui a pouco aquilo não ter solução, e aquilo, sim, significar uma situação desagradável. Então, todos nós temos a possibilidade da escolha. E quando a gente define, então, o que a gente realmente quer, né? O que a gente quer, a gente precisa, sim, do conhecimento, né? O que a gente quer fazer? Por que a gente quer fazer? Bom, eu quero fazer essa mudança porque eu gostaria muito que o meu filho, né, estudasse, chegasse à faculdade e ele pudesse ter uma profissão, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente vai encontrando nesse movimento energia suficiente para passar pelas dificuldades. Ah, mas eu estou com dificuldade com a mensalidade, eu estou com dificuldade, ele não está tendo todo o aprendizado que ele deveria, mas a gente sabe o que a gente quer, e ele também sabe. Aí entra os nossos acordos, né? Quando a gente tem com quem contar, a gente tem que fazer os acordos. E aí conversar, a liderança, ela precisa ouvir e se colocar no lugar do outro e construir os pactos, que eu digo, que são os acordos. O que nós vamos fazer nessa situação? Você também quer isso, então como é que nós vamos trabalhar para que isso aconteça? Planejar. Planejar para a vida, planejar para a família, planejar para o nosso dia a dia, para a nossa função e a nossa atividade profissional. Planejar o que eu quero fazer. Aí entram, né, para mim, que são palavras fundamentais, o nosso conhecimento, que é o que fazer, por que fazer, né? A nossa habilidade, né? Como é que a gente vai fazer, e o desejo, por que a gente realmente quer fazer. A gente poderia dizer conhecimento, habilidade e atitude, que é a linguagem que a administração usa. Mas eu gosto, e acho que essa linguagem é muito bacana, que é o desejo de fazer as coisas darem certo, né? E aí, quando a gente tem esse desejo, tudo é possível porque a gente passa a romper as dificuldades. E eu uso o exemplo do romper. O romper não é fácil, né? O exemplo, por exemplo, o homem foi à Lua. A força da gravidade para poder o foguete sair da Terra foi gigante. Depois as coisas começaram aí com mais tranquilidade. Mas o sentimento de alegria que os astronautas sentiram quando isso aconteceu deve ter sido muito grandioso, né? Então, isso gerou uma felicidade muito grande. Então, quando a gente gera esse desejo conjunto e a gente vai conquistando cada coisa, né? Cada conquista vai gerando pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias, elas primeiro são individuais, depois a gente já coloca mais uma pessoa junto, depois elas são coletivas. E essas vitórias, elas têm que ser muito boa para todas as pessoas. Sempre digo assim que, e é uma fala que eu sempre faço, e acredito muito nisso, que quando a gente faz o bem, quando as pessoas que estão conosco querem o bem, realmente o universo conspira, né? E conspira porque a gente tem uma proteção universal para que o bem seja soberano, tá? Mesmo com as dificuldades. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter um envolvimento para fazer uma mudança. Por exemplo, às vezes a gente tem dificuldades para coisas pequenas, do tipo, não gosto de ler. Tá? Mas por que eu não gosto de ler? Porque os livros são muito longos, ou eles não dizem nada. Mas quando você entende que aquilo pode ser rompido, mas o que você gosta? Eu gosto de ler sobre futebol, eu gosto de ler sobre receitas, história, jornalismo. Eu sou muito curiosa, por exemplo, eu gosto muito de ler artigos científicos que vão surgindo, de novidades, de tecnologia. Aquilo vai trazendo
uma inspiração, tá? Vai trazendo uma vontade. E quando a gente consegue ter o primeiro resultado de completar uma leitura de uma coisa que aparentemente parecia ser muito difícil e a gente consegue romper, a gente precisa comemorar. Isso que eu falo das pequenas vitórias. Então, com a nossa equipe, né, a gente tem um trabalho muito grande e a gente fala que nós trabalhamos procurando sempre ser proativo, tá? Ter um objetivo onde toda a equipe entenda. Então, o nosso planejamento todo o planejamento que eu falo como é que a gente vai fazer, com quem a gente vai contar, em quanto tempo eu quero ter esse resultado, tá? E aí entra a nossa liderança. E eu falo que, para completar esse momento, né, que todos nós temos o papel de liderança em casa, tá? A gente tem o papel de liderança no trabalho, independentemente da função, a gente pode ter um cargo, né, mas a liderança a gente exerce sempre, tá? Um cargo que tem um destaque diferente. E a gente tem a liderança, que eu acho que é fundamental, a compreensão, que é o ser líder da gente mesmo. Quando a gente é líder da gente mesmo, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe por que a gente está trabalhando, a gente sabe por que a gente está buscando de forma tão clara aquele objetivo na vida da gente, que a gente consegue ter um relacionamento melhor também, porque a gente não depende dos outros, para os outros dizerem qual é a nossa tarefa. Ser líder da gente mesmo é saber que nessa função que eu estou fazendo o meu melhor. E nisso, né, nessa situação específica, a gente precisa ser líder primeiro de si, para depois poder liderar a família, poder liderar o nosso trabalho, ser espelho para outras pessoas. E eu acredito muito que a gente tem uma condição diferenciada quando a gente consegue entender que nós, enquanto humanos, temos que ter muito, muito respeito entre nós, entre homens e mulheres, mas que as mulheres, elas têm eu acredito que isso seja um diferencial. A mulher tem uma inteligência emocional muito grande, até porque a gente vai desenvolvendo ao longo da jornada a compreensão de como a gente precisa harmonizar os ambientes, de como a gente precisa aproveitar o que cada um tem de melhor. E eu acredito muito que essa capacidade que a mulher desenvolveu ao longo da jornada, ela foi sendo desenvolvida porque nós estamos hoje em tarefas importantes em vários locais. Nós, mulheres, temos uma liderança natural, né? E a gente está nessa jornada onde a gente está buscando cada vez mais esse reconhecimento, né? Esse valor do trabalho da mulher, mas que nós temos que manter sempre essa constituição de que nós, mulheres, nós precisamos ser reconhecidas pelo nosso profissionalismo, tá? Pelo nosso trabalho, pela nossa forma de ser, que nós não precisamos ser iguais aos homens para ser reconhecidas, tá? Então, a gente tem que manter o nosso sentimento, a nossa capacidade e essa inteligência emocional no sentido de perceber essa intuição apurada que a mulher tem e que faz muita diferença no dia a dia da nossa vida, da nossa jornada, em casa, na família, porque todas nós, eu sou mãe, eu sei quanto é importante essa compreensão do ambiente, essa capacidade de ser proativa, né? De não deixar os problemas se avolumarem. Tu tá vendo que tem uma dificuldade, vamos tratar desse problema. Então, essa vitória, ela é resultado, a liderança, a vitória da liderança é resultado de várias pessoas que também estão felizes fazendo a diferença. Então, ser líder nesse processo é ter uma base, a base do sucesso da liderança, eu acredito, é essa capacidade da integridade dele, né? Da simplicidade que ele deve ter, da humildade, né? da fidelidade aos princípios e valores. E aí, ser líder, quando você escolhe, né, os teus hábitos e você mantém eles, o hábito é como escovar o dente, né? Todo dia você levanta e vai escovar o dente. A primeira tarefa que você faz é escovar o dente. Esse é o hábito. E o líder, ele precisa... O que o líder precisa ter, assim como escovar o dente?
é escolher os sentimentos que ele vai trabalhar com a sua equipe. E aí o sentimento, eu sempre imagino como é bom quando você chega num lugar e as pessoas, elas querem que dê certo, né? Eu falo que os problemas, eles estão em todos os lugares. Se a gente procurar os culpados e os problemas, nós vamos encontrar. E nós vamos ter todos os problemas conosco. E se a gente perceber os problemas e a gente trabalhar para buscar a saída e buscar as parcerias para a saída, nós também encontraremos a saída. Então, o líder pode escolher. E nós podemos escolher. Nós podemos escolher isso na nossa família. As dificuldades, elas se apresentam e a gente precisa passar pelas dificuldades. Se a gente ficar só falando do problema, nós não vamos encontrar a saída. Então, o que nós precisamos ter? É escolher os nossos hábitos saudáveis, é ter uma liderança que tenha essa empatia, né? Ter essa energia positiva, né? Que eu digo que ser proativo é uma diferença gigante. Se eu sou proativa, eu sei quanto é importante a gente organizar a nossa rotina, o nosso trabalho. E a gente precisa muito que todo mundo faça a diferença todos os dias. A liderança proativa é aquela que, naquele dia, acordou de manhã e sabe que o tempo está ruim, mas que tu tem uma obra, que é num pátio aberto, e que está todo mundo preparado para aquela obra, tá? E naquele momento você precisa mudar os planos. E tu pode ter a frustração de quem organizou a estrutura para ir para a obra, tu pode ter a frustração do teu trabalho no teu dia a dia, tá? Tu pode ter a frustração do prazo de entrega daquela obra, mas que você precisa perceber que aquilo que aconteceu não está no teu alcance a mudança, tá? Então, nesse momento, você precisa entender que aquilo que aconteceu, que está fora do teu alcance, que está fora da tua condição de fazer a mudança daquilo que está acontecendo, você precisa encontrar os aprendizados, encontrar as pessoas, tratar sobre aquela situação especial que está acontecendo e refazer planos. Então, esse é um exemplo de refazer planos. E nesse ano da pandemia, a gente precisou muito refazer os planos, né? A gente precisou modificar muitas rotinas, a gente precisou muito pensar no outro, na gente e no outro. O uso da máscara, né, que eu fiz questão de trazer uma aqui para mostrar para vocês, a máscara, ela mudou a nossa vida. Esse ano, a gente tem mais um parceiro, mais um acessório. E esse acessório é de primeira necessidade. Então, vocês vejam que a mudança de plano também é parte da nossa liderança. E como a gente entende. Então, nessa nossa rotina de liderança, de trabalho, a gente precisa muito, e principalmente nós, enquanto equipe e pessoas que estão trabalhando na área da saúde, a entender que essa liderança, que ela precisa confiar, que ela precisa escutar, que ela precisa trabalhar muito o que cada um tem de melhor, ela precisa ter esse sentimento em primeira mão, ela precisa cuidar, né? Cuidar de si e dos outros. E aí eu quero falar um pouco sobre esse tema, que é muito importante para todos nós, que é o cuidar, principalmente nós todos, ter a capacidade de cuidar da nossa condição física, da nossa saúde. E isso se apresentou muito nesse momento da pandemia, que as pessoas precisam muito do cuidado, do zelo pela sua saúde, né? Essa condição, a alimentação saudável, o cuidado com os nossos geradores de estresse, né? Isso também entra na nossa condição física. E aí, mas Vaneli, isso, o que tem a ver isso com a liderança? Tem muito a ver. Se a gente quer ser líder, a gente precisa primeiro cuidar de si, para poder cuidar dos outros. E nós, na nossa tarefa, precisamos cuidar da nossa condição física, tá?
Como é que está a nossa atividade? Eu faço uma atividade física eventualmente, mas todos nós sabemos que é importante. Se eu não posso fazer academia, mas alguma atividade eu devo fazer, isso vai fazer bem para mim, né? Eu preciso cuidar dos geradores de estresse. Se tem um lugar que eu vou e que me causa muito estresse, você tem que perceber se esse local é saudável, se essa relação é saudável. Se você tem uma relação com alguém que gera muito estresse, você tem que buscar resolver isso, porque isso vai te fazer mal. A tua vida, ela depende de que você tenha uma boa condição de saúde, e isso passa pela tua condição física, que vai gerar problema. A condição emocional, que eu falo muito, que é essa nossa capacidade social, essa empatia, né? Essa ajuda, essa vontade de ajudar o outro, né? E aí eu vejo que na nossa equipe, o nosso trabalho, a nossa missão de vida dentro da nossa instituição, a nossa missão é servir, é cuidar, é zelar daquilo que é mais sagrado, que é a vida. Então nós temos esse compromisso gigante de cuidar da vida das pessoas. E essa empatia passa por isso, porque vocês vejam, o que a gente tem de mais sagrado é a vida. Isso faz muita diferença. Então, ser líder também implica em que a gente tenha essa empatia, né? Esse cuidado que a gente precisa renovar todos os dias, fazer alguma ação que faça diferença na vida e na humanidade, né? A gente precisa muito cuidar da nossa saúde mental. E aí, aquilo que te faz bem, se te faz bem tomar um mate lá no meio das árvores, para mim me faz muito bem o cultivo de plantas, eu gosto de mexer nas minhas orquídeas, de tomar um mate, de ler um livro, né? Então, aquilo que te faz bem de escrever, de assistir um filme, que tu faça isso também, porque o líder também precisa ter um tempo para si, né? Um tempo muito especial. E aí, o nosso espiritual. Eu acho que o espiritual, ele é, assim, a marca soberana na nossa vida. E aí entra a nossa clareza de valores. O líder, ele tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, escutar, planejar, conduzir a sua equipe. Mas ele precisa saber por que ele está fazendo, né? Os valores que ele tem envolvido, né? Que valores que você está prezando? Essa clareza espiritual dos valores, qual é o teu legado, né? Quais são os propósitos de vida que você se colocou a deixar aqui, né? E essa tua espiritualidade, desenvolver a espiritualidade, ou seja, por a meditação, ou seja, pelo envolvimento em algum grupo de estudos, né? Mas que especialmente a espiritualidade, ela passe por os valores que você quer carregar e que você quer deixar como valores. Quando alguém lembrar, eu falo isso com muito amor e carinho, por exemplo, quais são os valores que você tem da tua família, né? Que coisa gostosa é quando a gente conta para o filho, olha, a sua avó falava sobre isso e era algo muito especial, né? Cuidar de si, cuidar do outro, isso é amor próprio. Muito bacana, a Márcia escreveu e acho assim maravilhoso, exatamente isso, Márcia, porque a gente tem um valor imenso que a gente precisa conduzir, carregar. Então, o trabalho, quem trabalha na saúde, esse ano foi muito desgastante, vocês todos estão vendo. A nossa equipe tem se dedicado muito, trabalhado muito, está exausta, é verdade. Mas o que nos motiva é cumprir aquilo que a gente se colocou como propósito de vida e propósito institucional, né? Que é zelar pela vida das pessoas. E eu falo muito que quando a gente tem saúde, né, a gente pode fazer muitos planos. E com certeza todos eles podem ser transformados, modificados, mas podem sim ser concretizados, né? Todos os nossos planos, os nossos sonhos. Quando a gente não tem saúde, o único plano que temos é recuperar a saúde, e nós sabemos disso. E cada um de nós sabe disso. Então, que a gente zele muito pela nossa saúde física, social, mental, espiritual, e que a gente tenha muitos planos, mas que o plano principal nessa jornada, e que eu gostaria muito de deixar essa mensagem para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, é que a gente ame tudo que a gente faça e que a gente tenha um propósito e que a gente seja muito feliz nessa jornada e que tudo que a gente possa fazer é deixar esse belo legado
do que a gente cumpriu nessa tarefa, nessa confiança divina que Deus nos permitiu estar aqui, né? Ele nos deu esse crédito, e que a gente esteja muito feliz cumprindo a nossa tarefa aqui, esse legado que Ele nos deu, né? De poder desenvolver o que a gente tem de melhor, e que a nossa liderança seja proativa, e que se a gente precisar romper algum hábito, que a gente tenha o compromisso de fazer o bem, né? E nesse compromisso de fazer o bem, eu gostaria de agradecer, encaminhar esse momento de agradecimento, dizer que eu sou muito grata a Deus e a todas as pessoas com as quais a gente tem a oportunidade de conviver, agradecer a vocês que estão nos acompanhando, agradecer à família Vida e Saúde, que tem um compromisso gigante, que eu tenho a felicidade de estar à liderança desse time aqui, mas que a gente está aqui para zelar e cuidar da vida. E que nós, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa visão profissional, precisamos amar aquilo que a gente faz. E que isso, eu acredito que é o grande diferenciador das pessoas que têm liderança e sucesso. Uma boa noite, muito obrigada e que Deus nos abençoe nessa linda jornada. Ana Vanderlei, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos também de lhe escutar nessa noite, porque pelos comentários que a gente está vendo aqui na conversa do YouTube, eu vou colocar alguns aqui que a gente pode compartilhar com quem está nos assistindo e fica também para sua apreciação, se quiser fazer algum comentário. O Thiago Moroni diz, né, excelente fala, importante mensagem para todos nós. Aqui, a Marísia, ótima reflexão. O pessoal tem aproveitado com certeza. Importante é que isso vai estar disponível também depois no YouTube, a fim de que a gente possa apreciar ou enviar isso para outras pessoas. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre uma fala sua e a gente pode aprofundar um pouco esse assunto. Me chamou a atenção sobre o aceitar as circunstâncias. A nossa vida é cheia de surpresas e todos os dias nós abrimos a nossa caixinha de surpresas, a gente costuma dizer isso aqui na escola, e quando se planeja para fazer uma reunião, mais uma visita, entrar dentro de uma sala de aula para falar, chega um momento em que a gente precisa mudar os planos nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo até. Antes do intervalo das 10 horas, já mudou todo o nosso plano do dia. Quem não está sujeito a esse tipo de coisa sofre, não é mesmo? Exatamente. A mudança de planos, ela é algo que a gente precisa entender que faz parte da nossa vida, né? Nós estamos passando por muitos momentos, né, difíceis, né? E que normalmente as pessoas, elas entendem que a vida é algo retilíneo, e na verdade não é, né? Nós todos, o tempo todo, estamos sujeitos a essas mudanças. E claro que essas mudanças, elas precisam ser percebidas e a gente precisa aceitar elas. Na verdade, quando você percebe que tem algo que saiu fora do teu comando, você precisa prestar atenção o que você pode fazer naquele momento, o que está ao teu alcance de fazer, tá? Você pode fazer algo, com quem você pode contar, o que é possível fazer naquele momento, porque a necessidade de a gente se adaptar ao processo de mudança, ela é fundamental. O que é certo nesse momento é que nós estamos em plena mudança, o tempo todo. O certo é que nós estamos num ambiente onde nós não podemos controlar. Inclusive, a nossa vida nós não podemos controlar. Muitas vezes a gente precisa se readaptar e aí entra a nossa inteligência emocional, é como eu me posiciono, né? É como aquela dificuldade pode me transformar em aprendizado, né? E eu acredito que nós todos, né, em todos os momentos, todas as dificuldades, elas nos trazem grandes aprendizados. A superação, ela se dá a partir daquele momento que você percebe que o que você fazia precisa ser diferente para você chegar naquele resultado que você precisa. Então, a superação, ela é a parte da nossa vida, né? Então, é um momento que todos nós precisamos desenvolver inteligência suficiente para aprender a conviver com a mudança. A mudança é a certeza do momento.
E essa mudança, ela está em todos os meios, ela está na tecnologia. A gente, em tempos, há 2 anos, a gente não imaginava estar nesse momento conversando por esse meio. E foi uma mudança necessária, né? E é uma mudança que ela veio para ficar, ela acelerou o processo, né? Eu vejo, assim, como eu participo de muitas agendas, assim, estou numa reunião às 10 horas da manhã com a equipe no Ministério da Saúde, e às 11 horas estou com uma reunião com uma equipe em Porto Alegre por terra. Quer dizer, é um mundo diferente e nós precisamos entender esse mundo. Então, a gente tem que entender o que nós estamos nos propondo a fazer. E aí entra o nosso legado, né? Eu falo muito isso. O nosso legado eu quero fazer a diferença naquilo que eu estou fazendo, eu vou encontrar com quem contar. E aí nós que trabalhamos com equipes, né? A nossa equipe, eu falo muito isso, que a nossa equipe é uma equipe de alto desempenho no Hospital de Saúde, porque a gente valoriza o que cada um tem de melhor. Tá? Eu falo com muita tranquilidade, porque cada um tem uma importância. E isso faz muita diferença para todos nós. Então, quanto é bacana quando tu valoriza o que as pessoas têm de bom. Porque o líder, ele precisa valorizar o que as pessoas têm de bom. E é junto, é nessa relação das coisas boas que você tem, que você vai manter a energia vibrante, que você vai fazer as pessoas se reconhecerem naquilo que ela tem de melhor. E eu falo muito isso porque, por exemplo, eu quando era criança gostava muito de declamar poesia, né? E quando meu pai e a minha mãe e a minha avó me chamavam para declamar uma poesia, e eles batiam palmas e eles me elogiavam, eu procurava na próxima vez fazer muito melhor aquela poesia. E decorava versos, assim, uma quantidade gigantesca de versos, porque tudo aquilo que a gente valoriza, ele realmente passa a ter uma vibração maior e passa a dar certo. Então, nós precisamos escolher, no meio das mudanças, fazer dar certo. E eu acredito que nós temos esse poder, todos nós temos esse poder. Isso faz com que a liderança seja continuada e a gente seja espelhado, né? As pessoas vão se identificando, né? E eu digo que o líder é uma estação de rádio, né? Se o líder é proativo, a equipe vai na mesma estação e vai fazer toda a força para fazer dar certo, né? Se o líder é proativo. Se alguém está desconectado daquele pensamento, que está em ruído, em algum momento ele vai se afastar daquela linha, tá? Ou ele vai fazer um esforço para subir. E o papel do líder é fazer um esforço para que todos cheguem naquela linha do desenvolvimento e que tenham essa capacidade gigantesca de deixar o seu legado naquilo que fazem, né? Estou lendo aqui uma mensagem linda do Francis. Parabéns, Vanderly, por ser essa mulher de fibra e nos permitir aprender com seus ensinamentos. Eu quero dizer que eu sou muito grata, que eu aprendo todos os dias, sou muito feliz com o nosso time, a nossa família Vida e Saúde, com a nossa família da nossa comunidade regional, e nesse momento eu estou imensamente feliz, porque a nossa jornada, desde que começamos a pandemia, a gente não teve sábado, domingo, feriado, nós estamos a serviço, mas a gente está numa missão muito linda, que é levar a nossa comunidade à segurança e assistência, abrir as portas para atender, porque aqui a nossa tarefa é salvar. E fazer com muito amor esse nosso trabalho, com certeza faz muita diferença. Muito feliz por esse momento, Maria de Lourdes, assim, estou emocionada por esse momento, e dizer que espero ter contribuído com um pouco dessa vivência, né, do nosso dia a dia, e que isso possa ajudar a gente a enfrentar melhor os nossos desafios e ser feliz, né, porque a gente está aqui para ser feliz. E eu acredito que nós juntos fazemos a diferença em cada local onde a gente está, né? E que a gente seja, de fato, o anunciador, né? Que eu sempre digo que a gente é anunciador da luz, que a gente leve luz para todos os lugares, para que as pessoas sejam felizes, né? Vanderly, imensamente grata
Gratidão é a palavra que resume tudo. Eu posso te dizer assim que eu falo muito para os nossos professores aqui, porque a gente está em contextos diferentes, mas porém também fomos muito desafiados, né, em função da pandemia, onde todos nós tivemos que nos reinventar. Eu digo, surgiram tantos heróis, né, em função da pandemia, que são professores, alunos, os pais, as mães, todos nós no contexto escolar, nós tivemos que nos reinventar. Tivemos que nos desafiar diariamente, mas como tu disseste, assim, ó, a gente precisa ser feliz naquilo que Deus nos deu, né? Deus tem um propósito para nós. Então, no momento que Ele nos dá esse propósito, cabe a nós escutar aquilo que Ele nos propõe. E com certeza, com a bênção de Deus, a gente consegue vencer tudo isso. E as tuas palavras sábias nos inspiram muito, e com certeza, cada um de nós, esta noite, vai dormir diferente, vai pensar muito nas palavras que você nos colocou. Muito obrigada novamente, assim, ó, que Deus te abençoe muito, Vanderlei, que Ele te conceda bênçãos maravilhosas, e novamente, assim, ó, obrigada por tudo o que você faz à frente dessa instituição que é tão necessária. A tua equipe, teus colaboradores, o Colégio Concórdia, a família concordiana, a Cooper Concórdia, que é a nossa cooperativa, a gente é uma cooperativa, a gente não tem como mensurar a nossa gratidão, assim, acho que nenhuma palavra iria descrever a nossa gratidão. Que Deus realmente te abençoe muito. Obrigada por tudo. Assim, gente, bom, querem... Gratidão é a palavra. Tá? Eu estou aqui acompanhada com o Thiago, que está me acompanhando aqui na TI, e dizer que a gente é muito feliz, porque nós fazemos parte de uma comunidade que tem um espírito solidário, um espírito de voluntário e um espírito que quer que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, realmente, esse é o nosso momento de agradecimento e dizer que nós somos a mesma família. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez e que Deus nos abençoe nessa jornada com saúde física, mental, espiritual, emocional, mas que a gente seja muito feliz todos os dias. Que o caminho, né, ele precisa ser celebrado. Cada pequena vitória faz parte da grande vitória daquilo que nós queremos fazer. Então, obrigada, uma abençoada noite a todos nós mais uma vez e muita luz para todos nós. Obrigada. Obrigada.